Olá, estamos aqui numa aula de matemática com função de primeiro grau, tá? Então, definição de uma função. Toda função polinomial da forma f de x igual a ax mais b, né? No qual a é diferente de zero. Nós temos aqui um coeficiente angular e um coeficiente linear, né? Aqui dá o ângulo da função, esse ax, sendo que esse a aqui é uma variável dependente nesse produto com x, né? Então, é dita função de primeiro grau ou função afim. Função de primeiro grau e função afim é a mesma coisa. Então, nós temos um exemplo aqui, ó, no qual f de x é igual a 4x menos 3, no qual a é igual a 4 e b é igual a menos 3. Então, nós temos aqui também que f de x é igual a menos 2x mais meio, no qual aqui, ó, o coeficiente angular, o a, é menos 2. E o b da função é o meio, né, 1 sobre 2 aqui, ó. Olha esse f de x aqui, a função igual a menos x, no qual menos 1 aqui é o coeficiente angular, ó, menos 1 é o a da função. O coeficiente linear é zero, não, na verdade não tem, né? Certo, pessoal? Então, observa isso aí. Tá? Coeficiente angular, coeficiente linear, f de x é igual a ax mais b. Então, nós temos alguns casos especiais aqui da função linear, que b é igual a zero. Então, f de x, nesse caso aqui, exemplo, f de x igual a 4x. 4x, o b não tem, né? É zero. Essa é uma função, a função linear, né? Agora, a função identidade aqui, ó, b igual a zero e a igual a 1. Ou seja, f de x igual a x. 1 é função identidade, tá? Quando o coeficiente angular aqui é igual a 1. Linear é zero. Então, nós temos uma função identidade. Função constante. Função constante, ó, a igual a zero, f de x, exemplo, f de x é igual a 2. Então, nós temos aqui um coeficiente, ou seja, na verdade, é uma constante, tem um número. Então, como é um número, é uma constante. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Gráficos. Todo gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, correto? Estudaremos como essa reta vai se comportar através de cada função. Crescimento e decrescimento de uma função. Uma função será crescente quando a é maior que zero. O coeficiente angular maior que zero, função crescente. Positiva, né? Uma função será decrescente quando a for menor que zero, ou seja, tem um comportamento ali negativo, negativa, né? Número negativo, geralmente. Ou então quando realmente é isso aí. Função é o exemplo aqui, ó. Nós temos um exemplo claro, que f de x é igual a 4x mais 2. A, que é o coeficiente angular, é 4. O nosso b da função é o 2 aqui, pode observar. Mas o que nós queremos saber? Nós queremos saber o crescimento e o decrescimento da função. Só por aqui a gente percebe o crescimento. Olha, é 4, o coeficiente angular é 4, então é crescente. F de x igual a menos 4x mais 1. Então, o coeficiente angular é menos 4, é função decrescente, ok, pessoal? Olha aqui esse caso. Se o coeficiente angular for maior que zero, então f de x é crescente. Olha o coeficiente angular maior que zero aqui, ó. Aqui, menos 5, 5 positivo. Menos 5, 5 positivo. Aqui é o y, né, no plano cartesiano, os elementos da reta, né, horizontal aqui, no vertical y e horizontal x. No horizontal nós temos o nosso x da função, na vertical nós temos o y da função. Aqui nós percebemos que é uma função crescente porque ela tende aqui a aumentar para os números positivos. Então ela vai para a direita, então ela vai crescendo. Então é uma função crescente. Aqui, como é que eu sei que uma função é decrescente? Ó, se a, que é o coeficiente angular, for menor que zero, então f de x é decrescente. Como eu sei que a função é decrescente? Eu sei que a função é decrescente porque os números negativos, ela vai tendendo a diminuir, tanto no plano cartesiano nos números positivos como negativos. Ela tende para uma posição descendente. Aqui nós falamos em economia, nessa função decrescente, que ela tem a forma de uma curva de demanda. Essa aqui que é positivamente inclinada é função crescente, né? Isso aí é interessante de considerar. Aqui, ó, na função crescente, quando aumenta o valor de y, aumentou o valor de y, função crescente. Aumentou o valor de x, função crescente. Ó.
olha a direção da seta, de 4 para 5, de 5 para 6, ou de 4 para 6, função crescente. De 4 para 5, função crescente. Então, nós temos aqui o caso de uma função crescente, crescimento de uma função. Aqui, que são casos de decrescimento. Ó. A função ela decresce de 6 para 4, né? Então, diminui o valor de x, de y, nesse caso. Ó, na vertical, nós temos no plano cartesiano o y da função. Aqui o x. Embora o x ele aumente de 4 para 5, há um decrescimento se comportando como uma curva de demanda. Ó. A função decrescente ela está decrescendo de 6 para 4. Por isso nós falamos que é uma função decrescente. Como fazer o gráfico? Primeiro método. Para traçar o gráfico de qualquer função do primeiro grau, é necessário encontrar dois pontos e passar uma reta sobre esses dois pontos. Aqui nós temos o zero da função. Zero da função do primeiro grau. É o valor que anula a função f de x, isto é, f de x igual a zero. Se você iguala a zero f de x é a mesma coisa que o y na função. Tá? É a mesma coisa que o y na função. F de x ou y igual a zero, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo quando você pega a expressão numérica mesmo, né? Polinomial. Ax mais b igual a zero. Aí você pega aqui, ó, e pega esse mais 4 e coloca para o segundo membro, vai ficar negativo, né? Então, ax igual a menos b. Né? Mais b menos b. Então, agora, esse a aqui, que ele, na verdade, é uma variável dependente de x, né? Então, eu posso, como tem um produto aqui, passo para o segundo membro, dividindo. Está multiplicando, passa dividindo. Então, menos b sobre a. Este é o valor que anula uma função f de x, porque você iguala a zero, você encontra, então, um valor para x, né? Um valor que anula a função, né? Para traçar o gráfico da função do primeiro grau, bastam dois pontos. Então, nós falamos de dois pontos, né? O ponto onde a função corta o eixo y, né? O ponto onde corta o eixo x. Então, nós temos aí, podemos utilizar dois pontos. A maior que zero, o coeficiente angular maior que zero, o ponto onde corta o eixo y, aqui, ó. Aqui, 5 positivo, 5 negativo. O ponto onde corta o eixo da x da raiz, né? A raiz, eixo x. Então, nós temos aqui 5 negativo, 5 positivo. Aqui, você percebe o seguinte, que ela tem uma tendência aqui, né? Que nós podemos considerar, de acordo com o crescimento e decrescimento, positivamente inclinada como uma função crescente, né? Aqui, porque a maior que zero, então, função crescente. A menor que zero, então você tem um decrescimento, o ponto onde corta o eixo y da função. Olha como é que ele corta o eixo y. A vertical e aqui a horizontal em x. Ponto onde corta o eixo x, da raiz da função, certo? Então, como encontrar esses dois pontos? O ponto onde a função corta o eixo y, né? Basta fazer x igual a zero, a função f de x é igual a a vezes x mais b. Então, f de x é igual a x mais b, se você igualar o x a zero, você encontra o y da função. Observa, ó. Iguala aqui a zero, ó, fica zero aqui, ó. F de x igual a vezes zero mais b. F de x igual a b, porque todo mundo, número multiplicado por zero, né? Então, fica só o b. Você multiplica aqui por zero, zero, né? Ponto onde corta o eixo y, você vai ter, quando o x for igual a zero, y é igual a b, é isso. É o par ordenado aqui, ó, 0 e b. Como encontrar esses pontos? O ponto onde a função corta o eixo x é necessário igualar y igual a zero. A função f de x é igual a a vezes x mais b. F de x é igual a a vezes x mais b para y igual a zero. Observa agora, y igual a zero. Vou igualar y a zero. Y igual a zero, vou ter ax mais b, né? Ou ax mais b igual a zero. Pode escrever dessas duas maneiras. Vou pegar então aqui e colocar por outro lado, fica menos b, como eu procedi em slides anteriores, ó, x igual a menos b, tem um produto aqui, né, sobre a. Então, o ponto onde corta o eixo x é menos b sobre a e zero. Nós temos o par ordenado, menos b sobre a e zero. O x, o valor de x e o valor de y. Esse é o valor de x, menos b sobre a, quando y for igual a zero. Ok? Estudo do sinal da função. Ó. A maior, coeficiente angular maior que zero. Né? A é positivo, então a função crescente, né? A função é crescente, o valor que anula a função é menos b sobre a. Observa aqui, pessoal,
que nós temos aqui os números negativos e os números positivos. Menos b sobre a, f de x igual a x mais b. Nós temos os números positivos para cá e negativo para cá, nessa função que tem uma tendência aqui para meio que para um crescimento, né? Positivamente inclinada. Um a maior que zero. Agora, um sinal negativo. Você observa aqui na função aqui mesmo. Ó, o a aqui ele é positivo. Observa aqui, ó. Estudo do sinal da função. A menor que zero. A é negativo, então a função é decrescente. O valor que anula a função é b sobre a. Ó. Função decrescente, negativamente inclinada. B sobre a. Observe que o f de x, o y da função, é igual a menos ax mais b. Menos ax mais b. Professor, aceita Arlete? Já aceitei. O gráfico da função é f de x igual a 4x menos 3. Né? Então, nós temos aqui o ponto onde corta o eixo x é 0,75 e 0, o A e o B, o par ordenado. Né? Então, aqui, eu fiz aqui esse plano cartesiano aqui, no GeoGebra, né? Esse aqui no GeoGebra, então você pega aqui o 0,75 aqui no ponto, né? Com o x e o y na função. Então, quando y é igual a 0, 0,75, né? Onde corta o horizontal o eixo x aqui, ó, o x da função. O ponto onde corta o eixo y, o 0 e menos 3, ó, 0 e menos 3. Né? Quando o x for igual a 0, o y é igual a menos 3, bem aqui. Ó. Então, a função ela é crescente, o meu coeficiente angular é maior que 4. Observa aí. Olha, esse outro gráfico aqui feito também no GeoGebra, f de x é igual a menos 4, é menos 2. O ponto onde corta o eixo x é menos 0,48, né? Menos 0,48 e x. Então aqui, menos 0,48, pessoal, é o ponto aqui, A, né? Ou seja, o meu y da função. Né? Quando x for igual a 0, y é igual a menos 0,48. É isso. Agora, o ponto onde corta o eixo y é 0 e menos 2. Ó. 0 e menos 2. Quando x for igual a 0, y é igual a menos 2. É isso aqui, o ponto B. A função ela é decrescente, a igual a menos 4, menor que 0, né? Então aqui, ó, negativo, menos 4, né? Então é negativamente inclinado. A inclinação e o sinal da função, né? Expressando as duas coisas. E nós temos uma função constante, né? Se a função f de x é igual a x mais ou menos b, a igual a 0, então f de x é igual a mais ou menos b. Essa função é dita constante, porque é um número, né? Quando nós estudamos derivada, a derivada de uma constante é igual a 0. Porque nós não chegamos a esse ponto aqui, esse momento aqui é só de função de primeiro grau, né? Então, por exemplo, você diz que f de x é igual a 2, é essa reta aqui, ó. O próprio GeoGebra faz isso. Para ficar bem intuitivo, olha o ponto 2 aqui. Quando você coloca f de x igual a menos 3, fica bem aqui. O GeoGebra também põe menos 3 aqui. Menos 3, né? Então, é uma função constante. Essa aqui está relacionada à angulação, né? Ao coeficiente angular. Ó. Se a função é f de x igual a x mais ou menos b, b igual a 0, então f de x igual a ax. Essa função, afim, é dita linear. Observa aqui a linearidade. Ó. O coeficiente angular é maior que 0. Você tem aqui, a partir do eixo, do zero da função, positivo, o coeficiente angular. Aqui, quando é negativo, decrescente, ó, negativamente inclinado. Esse é o comportamento. Tá? E se x for igual a 0, qual será o valor, né, de y? Né? Então, nós vimos aí f de x igual a 2x menos 8. Nesse caso, se eu colocar f de x igual a 0, né, eu vou igualar aqui o y a 0. Qual o valor que eu vou ter? Né? 2x menos 8. Né? Observe que eu só mudei aqui a ordem, o primeiro membro e o segundo membro. Observa aqui, ó, 2x é igual, o menos 8 passa para o segundo membro positivo. Observa que x é igual a 8 sobre 2, x é igual a 4. Tá, pessoal? Então, lembra sempre que y é igual a f de x, é a mesma coisa, y é igual a f de x. Observa esse gráfico aqui de uma função de primeiro grau, tá? Que também é feito no GeoGebra, que quando y é igual a 0, né?
o meu x é igual a 4. X e y, né? O meu par ordenado aqui. Observa aqui também o seguinte, ó. Quando o meu x for igual a 0, meu y é igual a menos 8. Ó, par ordenado x e y. Tá? Outra coisa aqui, ó, interessante. Ó, f de x é igual a 2x menos 8, então f de x é igual a 2. Qual vai ser o valor de y quando x for igual a 0? 2 vezes 0 menos 8. Ó, f de x igual a, todo mundo multiplicado por 0 vai dar 0, né? Então, menos 8. F de x igual a menos 8, número negativo. Vem aqui, né? Menos 8. É isso que eu expressei aqui, tá? Isso aqui foi o que nós fizemos no slide anterior, tá? Então, aqui, observa que se você coloca o 1 aqui na função, o resultado do y, f de x, é menos 6. Menos 6, ó, para cá. 0 é 1, menos 6. Agora, se você substituir aqui x, ó, x igual a 2, y igual a menos 4. Ó, x igual a 2, y vai ser igual a menos 4, bem aqui. Ó. X igual a 2 menos 4. Y aqui, ó, bem aqui. Menos 4y. 2 e menos 4. Esse é o resultado, quando você substituir bem aqui. Tá bom, pessoal? Então, o gráfico de uma função é definida por mais de uma sentença, f de x, que é x mais 1, se x for maior ou igual a 1, e 2 se x for menor que 1. Agora, f de x igual a x mais 1, se x for maior ou igual a 1. Observa que você substituindo aqui, ó, na função, você tem um x igual a 3, e y vai ser igual a 4. Se você substituir aqui, ó, 3 mais 1, 4. Agora observa aqui, ó, 6. 6 mais 1, 7. Quando x for igual a 3, y igual a 4. Quando x for igual a 6, y igual a 7. Observa aqui que isso aqui é a função constante até aqui, ó, até o 1. Até o 1. A partir daqui desse 1, você já tem aqui um crescimento da função, ó, a partir do 1. Do x, da reta horizontal aqui do 1. Ok? Então, você tem uma reta crescendo de forma ascendente, tanto para o x como para o y aqui. Nós estamos falando x maior que 1, se x for maior ou igual a 1, ó, a maior ou igual a 1. Tendência ao crescimento aqui. Aí você coloca 3, né, 3, 4, 6, ó, 3, 4, 6, 7, aí vai crescendo, ó, crescimento. Então é isso, pessoal. Obrigado pela aula aí que nós tivemos sobre esse assunto, só para nós podermos relembrar, para conseguir avançar na disciplina. Obrigado, valeu, um fortíssimo abraço.